Queridos, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração essa noite. Essa mensagem, ela faz parte de uma pequena série de mensagens, de 3 mensagens, cujo tema dessa série é Juntos para Pertencer. Juntos para Pertencer é o nome da série. No domingo passado, eu compartilhei com você aqui sobre o valor de adorarmos juntos. E hoje, eu quero compartilhar com você o valor de crescermos juntos. Você pode repetir comigo? O valor de crescermos juntos. Por que pensar sobre o pertencimento? Hebreus capítulo 10, verso 25 nos diz assim: não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos-nos de reunir como igreja, como é o costume de alguns. O Salmo 133, verso 1 nos lembra como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Sabe por que a Bíblia fala sobre a importância de estarmos juntos? Sabe por que a Bíblia nos ensina o valor de pertencermos, o valor de caminharmos juntos em comunidade? Porque Deus sabe que a estratégia número 1 do inimigo, de Satanás, quando ele quer nos destruir, quando ele quer nos atingir, é isolar a pessoa. Quando o inimigo quer intentar sobre a vida de alguém, nunca esqueça isso, ele vai querer te isolar. Ele vai querer te afastar das pessoas. Ele vai querer te afastar da vida em comunidade, da sua comunidade de fé. Ele vai te afastar dos amigos que te fazem bem. Ele vai te afastar das pessoas de Deus, que são bênção de Deus na sua vida. Deixa eu te ensinar um termômetro da espiritualidade cristã. Esse termômetro é a medida do quão envolvido a pessoa está em comunidade. Se você quer perceber o nível de adoecimento espiritual de alguém, começa a perceber se essa pessoa está se isolando. Se você quer perceber o quanto essa pessoa está em perigo, em vulnerabilidade no mundo espiritual, note o quanto essa pessoa está distante da vida comunitária, da vida em comunhão com os irmãos. O que esses textos estão nos falando é que Deus nos chamou para nós vivermos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores, nós não somos os melhores, nós somos melhores. Juntos nós chegamos mais longe. A importância de estarmos juntos, com raras exceções, diz respeito à necessidade básica do ser vivo. Deus nos criou para estarmos juntos. Nós somos seres essencialmente sociais. Deus nos criou para a vida em comunidade. Nós precisamos uns dos outros.
O maior perigo da sua vida é se isolar. O reino animal necessita estar junto. Insetos, peixes, aves, grandes e pequenas, animais silvestres, animais selvagens, animais domésticos, eles amam estar em bando. Sabe por quê? Porque eles juntos se tornam mais fortes. Ao longo da minha caminhada de fé de 31 anos, ao longo da minha caminhada pastoral, vai fazer 21 anos, eu posso dizer a você que o maior perigo na vida de um cristão é quando ele está sozinho. O perigo de maior vulnerabilidade, principalmente no mundo espiritual, é quando nós achamos que conseguimos lutar as guerras sozinhos. Salomão, o homem mais inteligente, o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais poderoso, nos deu um conselho muito precioso em Eclesiastes 4:12. Ele disse assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que Salomão está nos ensinando é sobre o valor de pertencermos, é o valor de estarmos juntos, de convivermos juntos, de caminharmos juntos, de batalharmos juntos, de seguirmos juntos. Diante dessa consciência de que Deus nos chamou para juntos pertencermos, hoje então eu disse, a mensagem de hoje é o valor de crescermos juntos. Efésios capítulo 4, verso 16, diz assim, preste atenção na leitura desse texto, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Dele, todo o corpo comunitário, o corpo em comunidade, unido pelo auxílio de todas as juntas, onde todos estão envolvidos, onde todos estão de mãos dadas, cresce e edifica-se a si mesmo. E essa edificação, esse crescimento, não é qualquer crescimento, essa edificação não é qualquer processo de construção, esse crescimento e essa edificação é uma construção em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela, eu preciso de você. Agora vira para ela e diz assim, eu conto com você. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo nos diz assim, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu quero ser uma bênção na sua vida. Vanderlei, eu quero ser uma bênção na sua vida. Agora fala para ela, eu decido ser uma bênção na sua vida. Querer é uma coisa, decidir é o que transforma, decidir é o que muda, decidir é o que promove a transformação. Mais do querer é fazer, decidir, é mover-se ao encontro, em direção àquele que de fato precisa.
Eu queria que você entendesse a importância do valor de crescermos juntos. Queridos, o reino de Deus, ele é o reino da mutualidade. O reino de Deus é o reino da família. Por isso nós somos uma família para pertencer. Isso não foi inventado. Isso faz parte da nossa identidade. Nesse ano, Deus nos chamou para refletirmos sobre o que Ele quer de nós. Deus nos chamou para entendermos qual é a nossa essência, qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade. E pensar sobre o nosso propósito, pensar sobre a nossa identidade, é pensar sobre aquilo que Deus planejou para sermos. E Deus nos chamou para sermos uma família. Uma família. Sabe o que isso significa? Ser família significa que é junto que nós caminhamos. Ser família significa que é junto que nós nos fortalecemos. Que é junto que nós avançamos. Que é junto que nós crescemos. Nós entendemos que o chamado de Deus é o chamado para caminharmos juntos. Por isso nós somos uma família para pertencer. Eu queria que você entendesse uma coisa. Enquanto você está aqui na terra, Deus quer que você se prepare para viver no céu. E sabe como nós nos preparamos para a eternidade? Caminhando juntos em mutualidade. Caminhando juntos em pertencimento, caminhando juntos como família. Eu preciso dizer uma coisa para você hoje do fundo do meu coração. Se você deseja uma igreja para frequentar, a Reviver não é para você. Não é. Agora, se você deseja uma família para pertencer, aqui é o seu lugar. A Reviver não é um lugar para frequentar. A Reviver é uma família. É uma família porque nós entendemos o que Deus quer de nós. Nós aprendemos que Ele nos chamou para cuidarmos uns dos outros, para protegermos uns aos outros, para crescermos juntos, para avançarmos juntos, para construirmos o reino de Deus juntos. É por isso, querido, se Deus nos chamou para, enquanto estivermos aqui na terra, nos preparar para ir para o céu, então eu preciso crescer junto e eu preciso me tornar semelhante a Cristo. E para eu me tornar semelhante a Cristo e crescer, eu preciso caminhar em unidade, eu preciso caminhar junto. Quando nós caminhamos juntos, nós desenvolvemos o nosso caráter e, mais do que isso, nós crescemos espiritualmente. O que Paulo afirmou no texto aqui que nós lemos é que o corpo só vai crescer se estiver junto. O que Paulo nos ensina é que ele vai crescer se cada um fizer a sua parte. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A pergunta então é: como eu posso crescer espiritualmente? Além disso, o que eu posso fazer para ajudar os outros a crescerem? A Bíblia nos ensina que nós não crescemos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E eu preciso reforçar algo que eu já disse. Mas eu preciso reforçar isso a você. Quando o inimigo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é isolar essa pessoa. Irmãos, eu conheço sobre batalha espiritual. Eu estudo sobre isso.
Eu já vivi muitas coisas sobre batalha espiritual. Eu sei o que eu estou falando para você. Quero até abrir o parênteses para te fazer um convite. No dia 13 de setembro, sábado, nós vamos fazer aqui uma imersão sobre como vencer na batalha espiritual. De 8 horas da manhã até 6 da tarde, eu vou dar 6 aulas sobre batalha espiritual para você entender o que é o mundo espiritual e como você lidar com ele. O que é discernimento espiritual? O que é autoridade no mundo espiritual? O que é posicionamento no mundo espiritual? Tudo isso nós vamos tratar aqui. E eu estou te falando isso para você agendar. Com toda a experiência que Deus tem me dado, os estudos, o conhecimento, eu sentei e preparei um curso de 6 aulas para a gente entender como nós lidamos com o mundo espiritual. Dia 13 de setembro, não deixa nada atrapalhar vocês sobre isso. Nós não vamos nem sair para almoçar, porque nós vamos dar uma contribuição, nós vamos contratar uma pessoa, ele vai fazer o almoço aqui, e nós vamos ficar aqui o tempo inteiro. Porque nós vamos ter exercício prático, nós vamos ter dinâmica, e vocês vão sair daqui aprendendo a lutar as suas guerras, para você não morrer na mão de Satanás. Depois que eu aprendi, mudou minha vida. E uma das coisas na chave no mundo espiritual, o princípio básico no mundo espiritual é esse. O inimigo sabe que você sozinho, você fica frágil, você fica vulnerável e você fica exposto. Eu imagino que nesse exato momento você está pensando em alguém agora que está isolado, que está distante. Eu queria convidar você hoje para fazer um compromisso aqui. Primeiro, compromisso de orar por essa pessoa. E segundo, de buscar essa pessoa para vir estar em comunidade, senão ela vai ser morta por Satanás. Escuta o que eu estou te falando, se você quiser pagar o preço. Eu já vi muita coisa acontecer nesses anos de caminhada cristã. O inimigo sabe que juntos nós somos fortes. E aí você então, precisamos entender que isso fique gravado no nosso coração. Você precisa das outras pessoas na sua vida. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Lembra dessa canção antiga? Eu preciso de você, você precisa de mim. Estava preparando essa mensagem, eu lembrei dessa canção antiga. Eu preciso de você, você precisa de mim, acredite. Não ande sozinho, não caminhe sozinho, não siga sozinho. Juntos nós somos mais fortes. A Bíblia diz que um reino dividido não pode existir. E ela nos ensina que juntos nós somos mais fortes e nós podemos ir mais longe. Quando você e eu afirmamos o valor da outra pessoa, nós estamos fazendo algo incrível. Através de nossas afirmações do valor pessoal dos outros, nós criamos um ambiente de crescimento mútuo, de avanço mútuo. Sabe, quando nós vivemos isso, nós estamos mostrando ao mundo um pouquinho mais de Deus através da nossa vida. Então a pergunta é como? Como fazer isso? Como posso afirmar o valor das pessoas diariamente? Como eu posso ser bênção na vida do outro? Como eu posso ajudar o outro a vencer, a lutar as suas guerras? Como eu posso ser um instrumento na vida do outro? Como o outro pode ser um instrumento da minha vida? Pastor Carlito diz, ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer sozinho, é porque não é grande. Nós precisamos uns dos outros.
nós crescemos juntos. Nós somos responsáveis pelo crescimento do outro. Decida ser bênção na vida do outro. Seja intencional. Entenda que você é uma fonte de bênção para a vida de alguém. Uma das coisas que eu tenho aprendido na caminhada, que eu carrego comigo como princípio de vida: ninguém é tão pobre que não possa abençoar alguém. E ninguém é tão rico que não precise de nada. Ninguém é tão pobre que não possa ser um instrumento de Deus na vida de alguém. E ninguém é tão rico que não necessite de nada. Nós precisamos uns dos outros. Então, aceite também ser abençoado por alguém. Deus usa pessoas para ser bênção na nossa vida. E esse texto me ensina aqui três chaves, ou algumas chaves para entendermos e vivermos e sermos o valor de crescermos juntos. Primeiro, para crescermos juntos e ajudarmos outros a crescerem, ame com aceitação. Ame com aceitação. Nós estamos falando de identidade, e isso significa como Deus quer que nós vivamos, como Deus quer que sejamos, o que Ele espera de nós. O nosso modelo, o nosso referencial é Jesus. Eu tenho ensinado a vocês, se vocês têm algum tipo de dúvida sobre como deve se comportar, sobre o que deve fazer, faça a seguinte pergunta: como Jesus faria? Se está com dúvida, se está desorientado, se está perdido, pergunte-se, pare, pense, reflita como Jesus faria. Ele é o modelo, e Ele sendo o modelo, Ele nos ensina que para crescermos juntos e ajudarmos os outros a crescerem, eu preciso, em primeiro lugar, amar com aceitação. Romanos 15, 7 nos ensina isso. Paulo vai nos dizer: portanto, olha só, gente, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus e amá-lo para sempre. E o texto de Paulo nos diz que para glorificarmos a Deus e amá-lo para sempre, em primeiro lugar eu preciso aceitar o outro como Cristo me aceitou. Portanto, para que haja crescimento na nossa vida, para que haja crescimento na vida do próximo, para que a nossa comunidade cresça em fé, o nosso ponto de partida não é a crítica. O nosso ponto de partida é a aceitação. O verdadeiro crescimento, ele floresce em um ambiente onde nos sentimos genuinamente acolhidos. Você quer marcar a vida de alguém? Acolha essa pessoa, abraça essa pessoa, se importe com essa pessoa, seja bênção na vida dessa pessoa. Dr. John Maxwell, o maior treinador de líderes do mundo que já existiu, ainda está vivo, pastor metodista, conhecido não como pastor, mas como treinador de líderes, diz: as pessoas só se importam com aquilo que você fala quando elas percebem o quanto você se importa com elas. Eu vou repetir isso. As pessoas só se importam com o que nós falamos quando elas percebem o quanto que a gente se importa com elas. Sabe o que ele está nos ensinando? O valor da aceitação. O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 15, 7, nos dá a base dessa atitude. E a base é: aceito uns aos outros da mesma forma que Cristo te aceitou. Eu queria que você pensasse nessa noite como Cristo te aceitou. Eu vou falar de mim. Eu tinha 17 anos, eu estava perdido, eu estava afundado nas drogas. Não havia nada, absolutamente nada, que pudesse fazer Jesus me amar.
do ponto de vista de performance, do ponto de vista de assertividade, do ponto de vista de alguma coisa que eu pudesse fazer para merecer. Nós não merecemos. O céu é de graça, a salvação é de graça, o amor é de graça. Deus se move a nosso favor por meio da sua graça. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus me alcançou com graça. Ele me aceitou graciosamente. A palavra aceitação aqui no grego é proslambano. Essa é a forma de falar mesmo, é esquisita. Proslambano. Significa, a palavra aceitação aqui, acolhimento. Sabe qual é a ideia da palavra no original? A ideia é receber, a ideia é conceder acesso ao coração. Sabe o que nós aprendemos? Aceitar o outro, dar acesso ao outro, é o nosso coração. A ideia também é usar de bondade para acolher em amizade e em relação. Uau, eu fiquei maravilhado quando estava estudando isso. Essa aceitação aqui, ela não se baseia na perfeição, ela se baseia no modelo de Cristo. Ele nos aceitou em meio às nossas falhas, Ele nos aceitou em meio às nossas fraquezas, Ele nos aceitou em meio às nossas imperfeições, em meio às nossas perebas. A cruz é a maior demonstração de que fomos aceitos por Deus. A cruz é a maior demonstração de que não merecíamos, que foi por graça, que foi por amor que eu e você fomos alcançados. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Quando nós, que somos família e igreja, nos tornamos nesse processo de acolhimento um para com o outro, as pessoas se sentem vistas, as pessoas se sentem ouvidas, as pessoas se sentem amadas, as pessoas se sentem curadas, aí o crescimento acontece. Hoje eu te convido a sair daqui decidido a ser uma bênção na vida do outro. Hoje eu te convido para você dar acesso ao outro, ao seu coração. Deixa eu te ensinar uma chave. Do ponto de vista psicológico, a partir da formação de psicologia que eu tenho aprendido que nós fechamos o nosso coração ao outro que não tem nada a ver com a história de dor que alguém promoveu na nossa vida. Esse é o maior impedimento da aceitação no processo. Alguém te machucou, alguém te feriu, alguém te frustrou, alguém lesionou o seu coração, frustrou a sua vida, e aí você se fecha e começa a tratar outras pessoas que não têm nada a ver com aquela história na sua vida. Então eu quero te convidar hoje, não sangre na vida de quem não está te cortando. Se alguém te cortou, não sangre na vida de quem hoje está presente na sua vida e não tem nada a ver com isso. Crie um acesso ao seu coração para o outro. A aceitação é o solo fértil onde a semente da palavra de Deus, ela germina. Ela remove as barreiras da vergonha, ela remove a barreira do medo, da insegurança, permitindo que cada um se sinta seguro e se sinta vulnerável a buscar a transformação em Cristo. O Evangelho não é sobre o eu ser perfeito, é eu estar pronto para ser trabalhado por Jesus. E Jesus me usa e usa o outro, para a gente trabalhar na vida um do outro. A Bíblia diz que um homem afia o outro homem. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá, não foque nas diferenças. Não foque nas diferenças. Não existe ninguém igual a você. Deus nos fez completamente singulares. Foque
na complementariedade. Sabe por que Deus nos fez tão diferentes? É porque é na diferença que nós complementamos nas nossas relações. Eu não sou igual a Marina, graças a Deus. Eu não casaria comigo nunca. Mas eu te falar uma coisa, é justamente essas diferenças que nós nos tornamos completos. Foque na complementariedade. A aceitação mútua é a prova visível de que entendemos o amor de Deus com profundidade. É um testemunho que glorifica a Deus e atrai os outros, e a mesma forma é a fonte do amor. Entenda uma coisa, se a graça de Cristo nos aceitou como nós somos, a nossa graça deve fazer o mesmo pelo outro. Então hoje eu quero dizer para você, aceite o outro. É assim que a gente cresce junto. Faça isso ao invés de desprezar, ao invés de diminuir as pessoas, que é a escolha mais fácil, especialmente quando nós estamos em um dia difícil. Vivemos um mundo onde há menosprezo, onde há preconceito, onde há bullying, onde há cancelamento. Sabe por que isso há? É porque nós não temos um coração disposto ao outro acessar. É porque nós não estamos colocando em prática a maneira como fomos amados por Deus. As pessoas, elas tendem a diminuir os outros quando elas se sentem mal. E por se sentirem mal, elas arrastam os outros para baixo com elas. Romanos 14, 10 nos faz uma pergunta: por que despreza o seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Por que você faz isso? Por que você vai fazer isso? A questão é que precisamos valorizar uns aos outros, ao invés de menosprezar, de rebaixar o outro. Sabe o que é isso? Isso significa, isso é decidir ser uma bênção. Isso é decidir ser um construtor de pontes e não um cavador de abismos. Você sabia que talvez a única forma que a pessoa próxima a você terá de conhecer a Deus será através da sua atitude de amor e aceitação? Você sabia disso? Quando nós agimos com amor, nós estamos próximos da verdade que é revelada em Deus. Queridos, entenda uma coisa, Deus trabalha através de pessoas diferentes e de diferentes modos. Eu estou feliz que Deus faça assim. Eu vibro com esse fato. Ele nos fez diferentes. Ele nos fez com toda singularidade. Sabe por quê? Para a gente entender que todos nós precisamos uns dos outros. Ontem o Arthur estava lá em casa, a gente estava preparando o caldo para o encontro dos homens. Aliás, deixa eu abrir um parente, homens, você precisa estar presente. Foi o céu ontem no nosso encontro de homens. Foi maravilhoso demais. Eu saí renovado ontem, viu, Marcos, lá de sua casa. E aí, de repente, surgiu uma necessidade, que era pegar, alcançar um prato que estava lá em cima. Aí o Arthur falou assim, deixa que eu pego. E com esse tamanho de 2,1 m, abriu a porta e pegou lá em cima, eu não precisei de escada. Eu olhei assim e falei, como nós precisamos uns dos outros. João 15, 9 diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Eu queria te falar essa noite que eu sei que tem pessoas difíceis de amar em todos os lugares, você sabe disso. Na sociedade,
dentro da igreja. Tem gente difícil de amar dentro da igreja, sabia? Mas Jesus sabia disso quando nos deu essa palavra. É por isso que ele diz: aceite uns aos outros. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Quem você precisa amar? Quem você precisa renovar o seu amor hoje? Que tal mandar uma mensagem para essa pessoa agora mesmo? Pega seu celular aí. Pega seu celular. Tem gente que fica vendo vídeo aqui dentro na hora do culto. Agora pega aí. Pega o seu celular. Abre o seu WhatsApp aí. Tem alguém nesse exato momento, em algum lugar, conectado a você, que está precisando de uma palavra agora. Nesse culto, nesse momento, tem alguém que pode ser tocado por Deus através da sua vida agora. Coloca aí, por favor. Escreve essa mensagem aí e manda para essa pessoa agora. Coloca aí, Vinícius. Passa o slide. Escreve isso aí e manda para essa pessoa agora. Alguém está sofrendo nesse momento. Alguém está desorientado nesse momento. Alguém está perdido nesse momento. E alguém está precisando de uma palavra de Deus agora. Pega o seu celular e manda isso para ela nesse momento. Diga para ela: só queria lembrar que você é muito importante e amado do jeito que você é. Diga para ela: Deus te ama profundamente, mesmo nas suas dificuldades. Diga para ela: eu estou aqui para você sempre que você precisar. Diga para ela que sua semana seja cheia de paz e de carinho de Deus. Profetiza na vida de alguém agora. Seja um instrumento de bênção. De preferência na vida daquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te lesionou. Ela não espera receber essa mensagem. Ela não espera receber essa mensagem. Entenda uma coisa: demonstre o amor de Deus por essas pessoas. Deus ama pessoas difíceis. É por isso que Deus ama você. Você nunca entendeu isso, não? Tu é fácil? Eu não. Deus me ama, Ele sabe que eu sou difícil demais. Vamos caminhar mais um pouco. Para crescermos juntos, aceite as pessoas. Segundo, para crescermos juntos e ajudarmos os outros a crescerem, ofereça atenção. Ofereça atenção. Repita comigo: ofereça atenção. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Hoje, eu investi 45 minutos de conversa com meu pai. E eu liguei para ele de vídeo. E a gente conversou tanta coisa boa. E sabe por que eu liguei para meu pai? Mesmo distante dele, para poder olhar nos olhos dele, eu sabia o que ia provocar. E poder dizer a ele: pai, eu te amo e eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Daqui a 2 dias,
eu estou completando 48 anos de vida. E sempre, quando eu entro no mês que eu vou completar aniversário, eu começo a fazer um balanço. Eu começo a avaliar a minha vida, avaliar o que Deus tem me feito na minha vida, e a planejar e consagrar a Deus a minha jornada. E hoje eu parei um tempo para dizer para meu pai: Pai, obrigado por todo o amor com que você me amou. Nessa madrugada eu chorei muito, agradecendo a Deus por ter aprendido com meu pai o valor da simplicidade, por ter aprendido com meu pai o valor da integridade. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que falar é para ele, não é só para vocês aqui como testemunho. Pelo amor de Jesus Cristo, não viva na saudade, como diz a canção popular: eu devia ter abraçado mais, ter amado mais, ter visto o sol nascer. Diga às pessoas que você ama enquanto elas estiverem vivas, porque no dia que elas estiverem dentro do caixão, elas não vão ouvir mais. Chame para tomar o café enquanto elas estão aqui. Meu pai conheceu o mar agora, nesse mês passado. Viajou de avião pela primeira vez com 75 anos de idade. E hoje ele disse para mim: meu filho, sabe o que eu desejo? É que a gente faça uma viagem onde todos vocês, meus filhos, a gente possa estar junto. Eu disse: pai, nós faremos. E eu priorizei, a próxima viagem será assim. Se você ver os vídeos do meu pai rolando na areia, conhecendo a areia da praia a primeira vez, você ver o vídeo dele dentro da cabine do piloto, sentado na cadeira do piloto, Deus honrou ele, e o piloto chamou ele para conhecer aquele lugar. Ele brincou comigo, fez um vídeo para mim, todo feliz, dizendo assim: meu filho, você acredita que eu até pilotei o avião? Irmãos, a vida é feita de pequenas coisas, de pequenos momentos que marcam a vida do outro. Ofereça atenção para a sua esposa que está gritando de desespero. Ofereça atenção para o seu amigo que está em tempo de dar um tiro na cabeça e você não está percebendo. A maior necessidade de hoje em dia é as pessoas ouvirem os outros. Os consultórios de psiquiatras, de terapeutas, de psicólogos estão abarrotados de pessoas que só querem ser ouvidas, de ter um minuto de atenção. E Paulo nos lembra aqui: enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Façamos o bem. Seja um instrumento de Deus. Nessa semana, faça um telefone para uma pessoa que marcou a sua vida e você há muito tempo não agradece ela. Para que a nossa comunidade seja uma comunidade crescente, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, nós precisamos ir além da mera presença e oferecer atenção intencional. Deixa eu te falar uma coisa, dona, minha irmã querida, talvez o seu marido está gritando por socorro do seu lado e você não está notando. Ele só queria ser ouvido. E aí, deixa eu te ensinar uma coisa. A partir da formação que Deus tem me dado. Para de falar. E escute. Eu me lembro, deixa eu te dar um testemunho. Eu me lembro
de um momento da minha vida, presta atenção, olha para cá, de um momento da minha vida que eu estava em profundo sofrimento, e eu liguei para um amigo, e disse para esse amigo que eu queria conversar. Sentei na beira do meu fio com ele, e comecei a conversar. Sabe o que ele fez para mim? Ele começou a me dar solução, a falar. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, eu só queria que você me escutasse, eu não quero te ouvir nada. Será que você pode me ouvir? Eu tenho a mente acelerada, eu não consigo parar de falar. Eu não quero te ouvir, eu só queria ser ouvido. O maior valor que você pode dar a alguém é ouvi-lo. Se você não parar para ouvir, você não tem uma escuta ativa. E o pior, você não é capaz de desenvolver uma escuta atenta. Porque a escuta ativa é diferente da escuta atenta. A escuta ativa é você parar e ser empático no que o outro está falando contigo. Mas na escuta atenta é você conseguir ter a capacidade de olhar para as linhas que estão para além daquilo que a pessoa está falando, no grito das suas dores e do seu desespero. Se você não silenciar a sua volta, você não consegue ouvir as dores que o outro está tendo. Quantas vezes as pessoas estão dando sinais de que vão suicidar, estão com ideação suicida, já planejaram suicidar, estão de várias maneiras dizendo para você: eu já não quero mais viver, que um caminhão podia passar em cima de mim. Ele está dizendo: eu estou em sofrimento, ele está dizendo: eu preciso de alguém que me escute. Mas a gente está tão embebido de nós mesmos que a gente não consegue ouvir. O apóstolo Paulo nos diz aqui: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Quando o Rafael estava nas últimas horas de vida dele, esses dias atrás, eu sabia que ele queria me ver, porque ele se sentia muito seguro quando eu estava perto dele. E quando o médico disse que ele não tinha mais solução, que era questão de horas, eu liguei para minha tia e falei assim: tia, eu vou vê-lo, Rafael, nem que seja de ônibus. Eu não tinha dinheiro para colocar combustível. Eu falei, nem que eu olhei, fui visualizar lá, eu falei, nem que seja de ônibus, eu vou a Goiânia, porque eu quero dar um abraço nele, eu quero segurar na mão dele. E eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, que o Rafael, quando morrer, que o Senhor me dê a oportunidade de estar segurando na mão dele. E assim eu fiquei 48 horas dentro daquele hospital, naqueles momentos de cuidado paliativo. E eu não queria sair nem um minuto dali, porque eu queria estar lá naquela hora. E quando chegou o momento, eu segurei na mão dele, eu comecei a orar, eu falei: Senhor, receba ele na tua presença. Ele entregou a vida para ti, receba ele. E eu comecei a dizer para ele: vá em paz, Jesus está segurando, Jesus está com você. Sabe por que eu não chorei no dia do velório dele? Porque eu fiz por ele tudo que eu pude fazer na vida. Quando você chegar no velório de alguém e você perceber alguém desesperado, isso é um indício de culpa consumindo a pessoa. Quem faz pelo outro o que precisa ser feito não se desespera na hora da partida. Decida viver sem culpa, e para viver sem culpa, aprenda a oferecer atenção. Essa passagem, ela nos lembra que a vida em comunidade, ela é uma responsabilidade ativa. Fazer o bem a todos começa por olhar para o lado e perceber as necessidades, perceber as lutas, perceber as alegrias dos irmãos. Oferecer atenção significa estar disponível, ouvir o coração, agir com compaixão. Irmãos, eu preciso abrir meu coração para você. Nesses 21 anos de ministério pastoral,
o maior desafio que eu enfrentei na minha jornada foi o desafio da solidão. Como foi raríssima às vezes que alguém me fez uma visita para me dar um abraço. Que alguém me perguntou, você está precisando de alguma coisa? Em 21 anos de ministério pastoral, foram raríssimas as vezes que alguém disse assim, eu quero fazer uma oração por você agora, pastor. Deixa eu orar por você. Às vezes eu penso que as pessoas imaginam que a gente não tem batalha, não tem problema. Mas eu louvo a Deus porque Deus me ensinou a dar atenção. E Deus, através dessa atenção, tem me dado alguns amigos. Nesse tempo de oração, agora de 21 dias, vez por outra eu encontro e recebo uma mensagem da madrugada, alguém dizendo assim, eu estou orando junto agora, pastor, com você. Eu quero louvar a Deus e honrar a vida do Eli aqui essa noite. Já há mais de uma semana ele tem levantado às 3 horas da manhã e tem orado comigo todo dia. E ele sabe das batalhas que eu tenho enfrentado. Todo dia ele me dá bom dia 3 horas da manhã, diz, eu estou aqui, pastor, e nós ligamos um para o outro e a gente ora. Essa noite nós oramos de 3 até as 4h50 da madrugada. Quando eu falei para o pastor Judário que eu ia entrar num propósito de oração de 21 dias, diante das batalhas que eu estava enfrentando, ele disse assim para mim, eu vou com você. Eu estarei com você. E todos os dias, ele tem ligado para mim, a gente tem orado às 3 horas da manhã, juntos. Como é bom ter alguém conosco. Como é bom alguém nos dar atenção. Atenção não é apenas ouvir o que o outro diz, atenção é enxergar o que o outro precisa. A atenção é o que nos move de uma fé individual para uma fé que se manifesta em cuidados uns para com os outros. Por que dar atenção especial à família da fé, como diz o texto? Esse é um dos benefícios de se pertencer a essa família. É um dos benefícios de fazer parte da família igreja. É você receber uma atenção especial. Eu tenho um compromisso como pastor, diante do chamado que Deus me deu, de nunca negligenciar a atenção para as ovelhas que Deus me deu. Caminhando ao fim, para crescermos juntos e ajudarmos os outros a crescerem, trate com afeição. Trate com afeição. 1 Tessalonicenses 2,8 diz assim, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Queridos, a vida cristã não é sobre pregação com palavras. A maneira prática com que você pode ajudar alguém a crescer, ajudar seu marido, sua esposa, seu namorado, qualquer pessoa, é demonstrando afeição a essa pessoa. A afeição é um dos afetos mais nobres que nós carregamos na nossa vida. Eu estou falando de contato físico, de demonstração de prática, de carinho. Nessa manhã,
eu recebi 2 mensagens que me fizeram chorar. Me fizeram desabar. Aliás, uma foi uma ligação. Depois eu fui chorar. Uma das mensagens que eu recebi, essa foi escrita, foi de uma filha na fé que eu ganhei para Jesus, bem longe daqui. E ela me escreveu dizendo assim: hoje no dia dos pais, eu quero te agradecer por você ser meu pai espiritual e cuidar de mim. Mesmo distante, você não desiste de mim. Sabe o que eu estava recebendo naquele momento? Afeição. Quando eu pensei que eu já tinha recebido algo especial, eu recebo uma ligação de uma filha espiritual aqui da igreja, chorando, dizendo para mim: obrigado por você ser bênção na minha vida, meu pastor. Deus sabia que eu precisava ouvir aquilo hoje. Deus sabia o quanto eu precisava ouvir aquilo. Essa afeição. Eu queria convidar você, nesse momento, a pensar em alguém nessa hora e escrever uma mensagem ou gravar um vídeo depois, gravar um áudio para essa pessoa e dizer para ela: obrigado por você ter feito parte da minha vida e ter sido bênção na minha vida. Querido, não há crescimento na nossa vida sem a prática da aceitação, da atenção. Mas também nós não crescemos sem afeição genuína. A afeição é a expressão prática do amor de Jesus, que nos leva a compartilhar não apenas a mensagem, mas a nossa própria vida na vida do outro. Eu queria testemunhar para você também como Deus me surpreendeu essa semana, de uma forma materializada em amor. Quando eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim: pastor, passa aqui em casa que eu comprei a fruta e uma carne para você. Eu queria abençoar sua vida hoje. E a pessoa escreveu assim: você tem feito tanto pela minha vida e pela minha família. Eu queria fazer pelo menos alguma coisa por você. É tão bom você receber afeição. A palavra afeição aqui, no grego, significa o desejo de amar. O desejo de amar. Eu fui muito impactado quando eu estudei esse termo. Essa afeição é um amor que se entrega. Ela nos move de uma simples convivência para uma profunda conexão, onde nos importamos uns com os outros a ponto de nos tornarmos vulneráveis. Tratar com afeição é investir tempo, é investir energia, é investir emoção na vida dos outros, celebrando suas vitórias, chorando com as suas dores. Quando a afeição se torna a nossa forma de interagir, a comunidade se transforma em um porto seguro, onde as pessoas se sentem valorizadas e pertencentes. Esse amor é o que gera confiança, o que gera cura, em um ambiente propício para todos crescerem juntos na fé. A afeição não é o que sentimos, é o que fazemos com o que sentimos. Eu quero concluir aqui fazendo referência a um estudo da Universidade de Los Angeles. A Universidade de Los Angeles desenvolveu um estudo que demonstrou que um adulto precisa de 8 a 10 contatos físicos por dia para se manter saudável,
satisfeito e realizado. 8 a 10 contatos. Então eu queria convidar você essa noite. Abra um sorriso amigo e caloroso ao encontrar uma pessoa. Cumprimente alguém. Dê um abraço. Coloca a mão no ombro. Dá um beijo respeitoso. Uma das marcas da igreja primitiva era saudar a comunidade dos irmãos com ósculo santo. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o quanto que nós precisamos de afeto. Ofereça simpatia às pessoas. Você foi feito para o contato físico e para esse contato físico promover crescimento na sua vida e na vida do outro. As pessoas já me disseram que seu único momento de receber afeição é na igreja. Você acredita que eu já ouvi isso? Pastor, alguém disse uma vez, a única manifestação de afeto que eu tenho, de contato físico, que recebo durante a semana se dá aqui na igreja. Querido, quando você abraça alguém, pergunte a si mesmo, até quando o efeito desse abraço vai durar na vida dessa pessoa que eu estou abraçando? Preste atenção nas pessoas à sua volta. Esse é o valor de pertencermos. Esse é o valor de sermos família. Deus criou a Reviver para a gente ser instrumento de cura e de bênção na vida um do outro. E para a gente ser instrumento de bênção, a gente precisa dar atenção. A gente precisa manifestar o afeto. E a gente precisa amar. Hoje eu convido você a decidir viver o reflexo daquilo que você recebeu de Jesus. Deus faz umas coisas na vida da gente que é muito especial. Quero te contar essa. Deus me deu um filho espiritual há mais ou menos uns 9 anos atrás. Um pouco mais, uns 10 anos atrás. Um rapaz que morava no interior de Minas Gerais, bem no interior de Minas Gerais, que veio para Brasília fazer concursos públicos, morava de favor na casa de um primo, e chegou na igreja que eu pastoreava. Eu abracei esse rapaz. E ele é músico espetacular. E a gente cantava, a gente sorria, e a gente desenvolveu uma amizade. E ele começou a dizer assim para mim: pastor, o dia que eu casar, você vai fazer meu casamento. Não importa onde eu estiver, você vai fazer o meu casamento. Anos depois, ele conhece uma moça, e um belo dia ele entra em contato comigo, eu morava na chácara, ele disse assim para mim: pastor, eu estou indo aí te apresentar a minha namorada. Rapaz, e ele saiu do interior de Minas Gerais e veio aqui me apresentar a namorada. E ele repetiu junto com ela e falou bem assim: quando a gente casar, esse é o pastor que vai fazer o nosso casamento. Passaram-se tempo. O ano passado ele entra em contato e fala assim: pastor, eu estou entrando em contato com você que nós marcamos a data de casamento. E será dia 15 de agosto de 2025. Então eu estou te avisando com antecedência para você marcar na sua agenda, porque eu quero que você faça o meu casamento. Hoje ele mora em Uberlândia. Nessa sexta-feira eu vou sair daqui com a minha família e vou a Uberlândia fazer o casamento dele. E ele entra em contato essa semana e fala assim: eu me preparei para isso, pastor.
eu quero que você me mande o seu Pix, que eu quero mandar o dinheiro do combustível, porque eu quero que você não tenha nenhum tipo de sacrifício, porque só ter você aqui para mim é uma honra. Não se preocupe onde você vai hospedar, que eu já reservei um hotel para você e sua família. Eu quero ter você aqui no momento mais importante da minha vida. Eu não tenho pai, mas eu tenho um pastor. E você vai abençoar a minha vida e a minha história, meu casamento, a minha família. Queridos, é desses momentos que o Evangelho mostra quanto que vale a pena a gente viver. Você semeia hoje, você não tem noção do que você está produzindo amanhã na vida de alguém. Isso é o valor de ser família, de ser igreja, de pertencer a um ambiente de família. Você não está sozinho. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, você não está sozinho. Deus te conectou a viver para te dar uma família. Deus te trouxe para cá para te dar pessoas que te amam, que têm afeto por você, que vai cuidar de você, que vai chorar com você, que vai sorrir com você, que vai avançar com você, enquanto você quiser ser família. Vamos ficar de pé. Hoje, a nossa oração és adorado entre nós, tão desejado